Malagrida era um homem da natureza do fogo. Admirado por índios, sertanejos e caboclos, dedicou sua vida aos excluídos do Brasil. Muito conhecido em sua época, tanto no Brasil e Portugal, como nas colônias da África e da Ásia, Malagrida era considerado um taumaturgo, um fazedor de milagres. Gabriel Malagrida é natural do norte da Itália, da Lombardia. A família Malagrida era tradicional na região. Nasceu nesta casa, em 5 de dezembro de 1689, na pequena cidade de Menaggio, às margens do Lago de Como. Passou sua infância em um ambiente protegido e acolhedor. Filho de médico, fazia longas caminhadas com seu pai pelas montanhas e aldeias da região, chegando até os Alpes suíços. Percorrer imensas distâncias a pé foi uma constante em sua vida. A beleza fez parte da infância de Malagrida. Quando decide se tornar missionário no Novo Mundo, aos 11 anos, ele renuncia ao encantamento dessas paisagens e também a uma vida socialmente estável. Esse elevado grau de desprendimento fez parte de toda a sua vida, desde a infância. No Colégio Galli, funcionava o seminário onde Malagrida começou a estudar em 1701. Il bambino Malagrida aveva subito espresso verso gli 11 anni al suo parroco di entrare in seminario. Il parroco doveva per 3 domeniche consecutive dal pulpito, come si faceva per i matrimoni, doveva annunciare che il giovane Malagrida aveva intenzione di rivestire l'abito ecclesiastico, di quindi intraprendere la vita sacerdotale, e i parrocchiani di Menaggio dovevano segnalare se c'erano delle opposizioni o se c'erano delle controindicazioni per questa carriera ecclesiastica. Com os padres Somaschi, Malagrida adquiriu uma sólida cultura clássica. Entrou em contato com a filosofia e a mitologia grega.
adquiriu um especial gosto pelo teatro, o que faria dele, no futuro, um dramaturgo. Suas peças foram encenadas tanto no Brasil como na Ópera de Lisboa. Bernardo! Buongiorno, professor Bernardo. Vogliamo vederla alla finestra? La stiamo documentando. É um tiro mancino. A equipe deste documentário localizou na cidade de Como um membro da família Malagreda, o ator e dramaturgo Bernardo Malagreda. Quando Padre Gabriele portava alla presenza di un pubblico una verità nel modo forte e convinto che parlava nella vita predicando e attirando gente, così c'è da pensare che fosse drammaturgicamente convinto e ispirato a ottenere quell'effetto che il teatro gli proponeva di ottenere. Neste auditório do Colégio Galho, o jovem Malagreda atuou numa peça teatral fazendo o papel de rei. Teve então uma revelação que iria transformar sua vida. Ao ver uma imagem do Cristo na parede do teatro e ao ver a si mesmo vestido de rei, chegou à conclusão de que aquela situação era absurda. A partir desse momento, decidiu dedicar toda a sua vida aos pobres e a viver como Cristo. Malagreda entrou para a Companhia de Jesus e deu continuidade a seus estudos em Milão, Gênova, Nice e Córcega. Esteve em contato permanente com o que havia de melhor na arte de sua época. Tornou-se um homem extremamente culto. Malagreda não teve uma formação regular como os demais jesuítas. Seus estudos sempre foram incompletos, o que expressa bem o seu espírito inquieto. Adquiriu, por esforço próprio, uma extraordinária capacidade de reflexão filosófica e teológica. O grande projeto de sua vida era o de tornar-se missionário. Aos 31 anos, Malagreda embarca para o Brasil no porto de Gênova. Nunca mais voltou para a Itália. Essa travessia do Atlântico mudou definitivamente sua vida. A partir daí, Malagreda teria contato com um novo universo sonoro e visual. Com índios e negros, aprenderia novos estilos de vida e de convivência humana. Malagreda viveu 30 anos no Brasil, de forma intensa e extremada. A palavra que mais me impressionou de Malagreda descreveria como homem dos excessos. Quando se metia uma coisa ia até o fim, ao máximo. Era o homem do
magis, diria na linguagem jesuítica, Santo Inácio, que era do jesuíta, homem do mais. Nunca ficar satisfeito, alguma coisa mais para fazer, alguma coisa para melhorar. Nunca era satisfeito. Então, o homem do mais, da doação total. Logo que chegou ao Maranhão, o padre Malagrida envolveu-se no trabalho pedagógico e educacional que há quase 180 anos os jesuítas faziam no Brasil. Uma longa tradição, que vinha de Manuel da Nóbrega, José de Anchieta e Antônio Vieira. Logo que Nóbrega chegou aqui com os seus companheiros, um dos irmãos, ou seja, um jesuíta que ainda estava em formação e era chamado de irmão, depois ficou padre, abriu logo uma escolinha de ler e escrever. E pelo que se tem notícia, foi a primeira escola de ler e escrever do Brasil. Sempre havia aquela preocupação, digamos, evangelizadora, de aprender a língua, de ensinar a língua para poder transmitir a doutrina. Mas isso não significa que era só doutrina que se transmitia, porque também os elementos da cultura dos índios, os cantos, as danças eram aproveitados na liturgia e foi até motivo das desavenças com o primeiro bispo, que logo estranhou, que história é essa? Deixando esses índios entrar sem roupa dentro da igreja, dançar, cantar na missa com canto de índio, canto da terra. Nóbrega e Anchieta já tinham fundado em São Paulo o colégio que deu depois origem à cidade. Houve colégio na Bahia, colégio no Rio de Janeiro, colégio em Santos, em São Vicente, em São Paulo, em Vitória, em Porto Seguro, em Olinda, em Recife, em São Luís do Maranhão, em Belém do Pará, depois na Paraíba. E já perto da expulsão, o último deles foi construído em Paranaguá. No Maranhão, Malagrida morou nas cidades de Alcântara e São Luís. Foi professor de literatura e teologia durante mais de 7 anos. Como professor, trabalha muito bem na faculdade e na catálogo trienal, que é uma espécie de relatório que o superior manda a cada 3 anos sobre a vida e a capacidade de cada jesuíta. É dito que ele é um excelente professor nas humanidades, língua clássica e teologia. O que nós podemos verificar é que o ensino jesuítico fora de Portugal tinha um nível equivalente ao nível universitário. E o exemplo disso, mais acabado para mim, é o padre Antônio Vieira, que fez toda a sua formação na Bahia e cujos conhecimentos de filosofia e de teologia, a avaliar pela obra, não são inferiores, de modo nenhum, àqueles que ele teria obtido se porventura tivesse feito os seus estudos aqui na Europa. Malagrida fazia o seu trabalho educativo em São Luís com muito empenho. Ao mesmo tempo, estudava línguas indígenas. O seu sonho de juventude era o de estar junto aos índios. O superior provincial aqui do Brasil, depois que foi constituída a província, quer que ele seja o diretor da Faculdade de Filosofia e Teologia que havia em São Luís. E ele quer se dedicar aos índios. Então, na carta, o geral contesta: quer me tirar da ação direta com os indígenas porque estou incomodando. E até me dizem aí que se eu não tomar jeito, posso incorrer na inconfidência, que eu sou estrangeiro. O que fazia Malagrida que incomodava? Que ele pretendia que a evangelização, a catequese, fosse feita longe das aldeias, longe da cidade e das vilas portuguesas. Porque, próximo da cidade,
Qualquer desculpa era boa para provocar uma guerra justa e escravizar os índios. Os índios viviam nestas terras há milhares de anos. Cerca de 1000 povos, falando línguas diferentes, num total de 5 milhões de pessoas. Sofreram muito com a chegada dos europeus, perderam suas terras, foram escravizados e vítimas de doenças. O regime do padroado tornava a situação dos missionários ainda mais delicada e contraditória, pois a igreja estava subordinada ao Estado português. Muitos missionários participaram de ações nada cristãs, beneficiando-se dos privilégios da sociedade escravista. Quando o missionário se tornava inconveniente por suas ideias e ações, era muitas vezes expulso, como aconteceu com o jesuíta Antônio Vieira, no Maranhão, por ser contra a escravização dos índios. A concepção dominante era a de que é legítimo escravizar todos os povos que vivam em condição de bestialidade, ou seja, que não revelem capacidade de se regerem a si próprios de acordo com os princípios da prudência e da justiça e que cometam crimes contra a natureza. A escravização é legítima a partir da constatação de um facto destes. Quando se vai progredindo para a descoberta no Novo Mundo, a escola da Companhia de Jesus foi fundamental, porque, sobretudo, a escola de Coimbra, Évora e Salamanca, porque esses mestres jesuítas defendem uma concepção radicalmente diferente. Apoiadas no tomismo em São Tomás de Aquino, entendem que o poder político tem uma origem constitutiva da natureza humana e, portanto, não tem a ver com questões de fé. E não é legítimo, portanto, em nome da fé, expoliar ou desrespeitar a organização política, seja de quem for. E, portanto, aí temos um aspecto fundamental. Devemos reconhecer, por outro lado, a posse dos bens materiais não tem a ver com a fé. Portanto, não se pode usurpar os bens materiais, seja de que povo for, em nome da fé. Ou seja, a fé só pode ser expandida à custa do magistério da palavra. É por isso que os jesuítas são uma ordem de professores. Não são uma ordem militar, como havia no tempo da Reconquista, nem são uma ordem de oradores. É uma ordem de professores. Só é legítimo pela palavra e não pela força. Malagrida consegue a autorização dos seus superiores para fazer uma grande viagem. Vai a pé, do Maranhão ao Pará, pela floresta amazônica. Nessa longa caminhada, percorreu mais de 1000 quilômetros. Teve aí seus primeiros contatos com povos indígenas. No Maranhão, viveu 3 anos entre os Tobajaras, Caicazes e Guanarés. Quase foi morto pelos índios barbados do rio Mearim. Aos 46 anos, Malagrida deu início a uma longa marcha, que o levaria a percorrer, descalço, mais de 7.000 quilômetros pelos sertões brasileiros. Ele havia decidido mudar seu eixo de atuação no Brasil. Deixou de trabalhar com os índios e passou a trabalhar com negros e sertanejos luso-brasileiros. Dizia que achava melhor deixar os índios viverem isolados em sua felicidade primitiva
do que preparar escravos modernos para que deles desfrutassem os colonos portugueses. Era preciso converter, primeiro, os colonos. Partiu de São Luís, percorreu o Piauí, cruzou a Bahia até a Chapada Diamantina, Recôncavo Baiano, terras de Sergipe e da atual Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará, cruzou novamente o Maranhão e chegou até Belém do Pará. Essa longa caminhada durou 12 anos. Malagrida era um homem arrojado. Passou por lugares isolados, muitas vezes sem água ou alimentos suficientes. Conheceu o interior do Nordeste como poucos no século XVIII. Conviveu com os mais variados aspectos da cultura brasileira, que já combinava elementos indígenas com ibéricos e africanos. O clero existia só nas grandes capitais do litoral. Não havia clero local. Padres no Brasil era raro. Ela vinha todo de Portugal, que havia sobra de clero de lá. E vinha aqui no Brasil. Este clero que vinha de Portugal não vinha até muito motivado. Alguns era para escapar de alguma disciplina canônica e vinha para o Brasil. Malagrida encontrou nesta viagem esta situação de uma igreja que estava de fato na mão dos leigos, das pessoas da cidade que tinha possibilidade de organizar, desobriga, convidar um padre, pagar a despesa e tudo, e algumas beatas que mantinham as igrejas abertas na base do terço e de ladainha e de benditos. Malagrida levantou capelas, organizou procissões, rezou missas. Reformou as igrejas de Icó, no Ceará, e de Piracuruca, no Piauí. Construiu o seminário dos jesuítas da Paraíba. Nesta longa viagem, dois problemas emergiram. Primeiro, o problema da falta do clero local, daí conceber a ideia de ter seminário para padres do Brasil e para o Brasil. E outro problema muito grande que percebeu era a situação moral. Havia uma extrema rigidez das famílias mais importantes, que dava também o tom moral dos colonos, que a filha de família, que tinha falado com o rapaz, sem ser casado, pronto, o pai botava para fora de casa. Mexeu na menina, ela conversava, né? Então botava para fora. Esta filha, praticamente, era exposta à aventura da vida. Era mulher pública. Estas meninas que são faladas, não são falidas, né? E então, para isto, oferecer um abrigo para se educar, eventualmente até casarem, e se alguma quiser freira, será freira também. Malagrida criou, com o apoio da comunidade, o convento de Igaraçu, em Pernambuco, e o convento das Ursulinas, em Salvador. Esses locais, dedicados ao Sagrado Coração, acolheram mulheres excluídas pela sociedade patriarcal da época. Malagrida levou, de uma só vez, 40 mulheres da Paraíba para o convento de Igaraçu, dando proteção e nova perspectiva de vida para as que queriam sair da prostituição. Fez assim uma obra social pioneira. Por curiosa coincidência, a Rua da Prostituição em João Pessoa chama-se Rua Gabriel Malagrida.
Em sua peregrinação pelos sertões do Nordeste, Malagrida encontrou uma sociedade abandonada à própria sorte. Isso intensificou nele um sentimento de solidariedade e respeito para com sertanejos, negros e caboclos. Malagrida inaugurou no Nordeste um tipo de catolicismo rústico, de fervorosa devoção. Benedito, louvado seja, Benedito, louvado seja. Essa religiosidade popular, tão brasileira, teria continuidade depois, sob outras formas, com o padre Ibiapina, Antônio Conselheiro e padre Cícero Romão. Isso pode ser facilmente constatado em cidades como Juazeiro do Norte, Bom Jesus da Lapa e Canindé. Malagrida ficou famoso como fazedor de milagres. Sua fama se espalhou rapidamente pelo Brasil e se estendeu até Portugal. Ficou conhecido como o taumaturgo do Brasil. A crença nos milagres fez parte da cultura brasileira no período colonial e continua muito forte até os dias de hoje. Quando voltou do Maranhão para Lisboa, teve um problema sério, faltou água. Das 7 barricas de água da viagem, 6 se esvaziaram, havia uma barrica só. Então o comandante, desesperado, o que vamos fazer? Vamos atravessar o mar sem água. Malagrida disse, não se preocupe, rezem todo que não faltará água, e mandou distribuir 2 canecas de água a todos os marinheiros, a única barrica serviu para toda a viagem. Então atribuiu-se o milagre. Em sua pessoa, ocorriam fenômenos que hoje chamamos de paranormais. Tinha premonições. Chamava pessoas que nunca tinha visto pelo próprio nome.
Tinha o dom de curar, sendo muitos os relatos de doentes terminais que se salvaram graças à sua intervenção. Nessas ocasiões, costumava evocar a presença do Padre José de Anchieta. Prenunciou a morte de pessoas que, de fato, morreram no dia e nas condições por ele previstas. Canto e meu bucho seco. Tem vezes que eu vou dormir já amanhecendo viva. Já morrendo e sem morrer, querendo escapar sem poder. É isso mesmo. O mesmo sentimento que levou Malagrida a viver com os índios, levou-o também a dedicar sua vida aos excluídos. Para ele, o coração expressa o que de melhor o cristianismo tem: a generosidade, a solidariedade, a compaixão. A devoção ao Sagrado Coração, hoje tão popular em todo o Brasil, foi aqui introduzida por Gabriel Malagrida. O essencial nessa devoção é ser misericordioso com quem mais precisa de misericórdia. Padre Cícero era devoto do Sagrado Coração. Outra devoção importante introduzida no Brasil por Malagrida foi a de Nossa Senhora da Boa Morte, que gerou um grande número de irmandades em nosso país. Era uma prática religiosa em que se refletia sobre o sentimento que devo ter no momento da minha morte. E então havia uma oração conclusiva deste dia e meio de reunião, um dia de reunião, em que eu me imagino na hora de morrer. Como é que gostaria de ser? Então até havia uma reconstrução, botaria um caixão, 4 velas acesas, eu estou morto aí. Como é que gostaria de ter deixado os meus filhos? Como é que gostaria de ter deixado os meus negócios? Como é que eu não alcancei aquela meta, vou deixar agora o problema da minha família? Depois de concluir sua longa marcha, Malagrida passou 2 anos na Amazônia, onde fez pregações e exercícios espirituais desde Belém até o distante Rio Tocantins.
Decide então ir a Lisboa em busca de apoio para fundar um mosteiro e dar continuidade às obras que já vinha realizando. Embarcou em Belém em 1749. Estava com 60 anos. A travessia foi extremamente perigosa. Ao entrar no porto de Lisboa, uma tempestade fora do comum colheu o navio e foi jogado nos arrecifes entre Lisboa e Setúbal. O navio estava perdido, todo mundo se recomendando, uma tempestade violenta na entrada do Rio Tejo, e aí Malagrida disse: vamos rezar a Nossa Senhora, prometa que todos vão se confessar a chegar a Lisboa. Se ajoelhou diante da imagem que carregava a Nossa Senhora das Missões, e aí o mar ficou, não em bonança, mas aconteceu um caso estranho. O navio virou a proa para a popa e entrou no porto de Lisboa de popa e não de proa, e foi direto até o cais. Este fato chamou muita atenção. O rei João V até assistiu a isso do seu palácio e parece que ficou extremamente impressionado e pedia que logo desembarcar Malagrida fosse com ele, mas ele preferiu ir na casa do jesuíta a primeira noite, isso é o dia seguinte que foi lá. Malagrida tornou-se muito querido pelo povo de Lisboa, que já conhecia sua fama de taumaturgo do Brasil. Inseriu-se plenamente na vida cotidiana e religiosa da cidade. Era um homem universal. Transitava com desenvoltura por todos os setores da sociedade, dos mais humildes à alta nobreza. Acabou se tornando confessor da rainha Dona Mariana de Áustria, que praticava os seus exercícios espirituais. O próprio Dom João V, impressionado com a santidade do missionário, e pressentindo que a morte se aproximava, pediu para também fazer os exercícios espirituais, fechando o palácio por 8 dias para qualquer expediente que não fosse o religioso. O conjunto arquitetônico de Mafra era composto de convento, Basílica dos Franciscanos e Palácio Real de Verão. Dom João V passava aí apenas alguns dias do ano dedicados à caça. Mais de 1000 salões e aposentos, o maior carrilhão do mundo com 92 sinos, tudo isso construído com o ouro do Brasil. Malagrida não tinha a intenção de se fixar em Portugal. Consegue apoio para suas obras e volta para o Brasil. Nessa mesma época, faleceu Dom João V e subiu ao trono seu filho, Dom José. Essa sucessão trouxe mudanças na política portuguesa, devido à ascensão do Marquês de Pombal. Malagrida embarca para São Luís, no mesmo navio em que viajou o irmão de Pombal, Mendonça Furtado, que passou a ser governador do estado do Maranhão e Grão-Pará.
Antes de embarcar, a rainha Dona Mariana fez Malagrida prometer que voltaria a Portugal para assisti-la como confessor em seu leito de morte. Na última fase de sua vida no Brasil, Malagrida deu prioridade aos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Um modo de meditar, contemplar e orar, desenvolvido pelo fundador da Companhia de Jesus há 5 séculos. Os jesuítas usavam imagens como estas para a meditação. Malagrida viveu num tempo em que o imaginário dos católicos era povoado de dilemas angustiantes entre o bem e o mal. Eram frequentes as alusões ao inferno e a Satanás. Muitos católicos, inclusive Gabriel Malagrida, praticavam a autoflagelação. A arte da época expressava intensamente essas visões de mundo. Malagrida já estava no Brasil há mais de 3 anos, trabalhando entre o Maranhão e o Pará, quando chega o pedido de Dona Mariana para que ele volte a Lisboa. A rainha-mãe estava no final da vida. Malagrida cumpre seu compromisso e embarca para Portugal, sem saber que nunca mais voltaria ao Brasil. No dia 1º de novembro de 1755, dia de Todos os Santos, Lisboa foi destruída por um grande terremoto que durou 7 minutos. Milhares de pessoas morreram, engolidas por fendas que se abriram na terra ou soterradas por desabamentos. Uma gigantesca onda vinda do Atlântico entrou pelo Tejo, virando todos os navios que estavam no porto. Pouco depois, essa onda refluiu com tanta força que deixou o leito do Tejo vazio. Um imenso incêndio consumiu o que restava da cidade. Malagrida passou os dias socorrendo feridos e aflitos. Algumas horas antes da tragédia,
teve uma intuição premonitória. Aquela manhã, ele se comportou diversamente. Primeiro foi despertar todo o pessoal de casa que levantasse, saiam todos de cama, vão todos para a igreja rezar. Nunca tinha feito isso. Outra coisa muito estranha, primeira vez que tomou café às 8 horas da manhã, rezou missa, pelas 7, 8 horas tomou café. Nunca tinha feito isso. Nunca tomava nada até meio-dia. Rezava a missa perto do meio-dia, nunca tomava nada. Aquele dia se comportou diversamente. Depois existiu um padre velho que não saía da cama, foi tirado para fora. Porque ele sabia que era. Depois disso eu sabia. O gigantismo desse fenômeno, de poder tão destruidor, levou Malagrida a associar o terremoto à ira divina. Escreveu um texto intitulado Juízo da verdadeira causa do terremoto. Este artigo obteve enorme repercussão em Portugal e nas colônias. Interessava ao Marquês de Pombal silenciar a explicação do terremoto por causas sobrenaturais. Não lhe interessava que se viesse dizer que o terremoto que arrasou Lisboa tinha a ver com um castigo divino. Que era a tradição da interpretação bíblica da natureza, é essa. Portanto, a natureza é um instrumento de Deus e está ao serviço da justiça divina. E nesse sentido, o padre Malagrida ergueu muito alto essa ideia de que o terremoto era um castigo divino sobre, enfim, os pecados das populações de Lisboa, etc. E era a expressão da justiça divina. Naturalmente que irritou profundamente o Marquês e o colocou no rol dos inimigos a abater. Por ordens do Marquês de Pombal, Malagrida foi desterrado de Lisboa para Setúbal. Ele continuou a organizar seus exercícios espirituais, para os quais acorriam inúmeras pessoas da capital, inclusive alguns membros da aristocracia. Isso mais intensifica a alergia e o ódio contra Malagrida, e daí se explica que, quando for da altura do atentado de Dom José, ele lance mão precisamente, não só dos jesuítas como cúmplices do atentado, mas sobretudo do padre Malagrida, como tendo sido um dos maiores autores ou cúmplices do atentado. Dom José voltava de uma festa na casa do Marquês de Távora quando foi atingido no braço por um tiro de espingarda. Nunca se soube exatamente quem cometeu o atentado. Mas ele foi o pretexto que serviu para Pombal reforçar seu poder e abater seus opositores. Os Távora foram presos e torturados no pior estilo da época. Deles foram arrancados alguns nomes de supostos conjurados, inclusive o de Gabriel Malagrida, só pelo fato dele ser o confessor da Marquesa de Távora. Acabada a sessão de torturas, o Marquês de Távora retirou tudo o que havia dito sobre os jesuítas. Mesmo assim, Malagrida foi preso pelas forças de Pombal. Os Távora foram cruelmente executados em Lisboa. Todos seus ossos foram despedaçados com barras de ferro, seus corpos submetidos a inúmeros suplícios e reduzidos a pó em fogo lento. O absolutismo estava sendo implantado em Portugal em sua versão mais radical. Nenhuma oposição era consentida. Todo e qualquer obstáculo tinha que ser eliminado. O Marquês de Pombal estava à frente dessa política. Os jesuítas eram um obstáculo por vários motivos. Porque tinham muito prestígio junto ao povo e à corte. Porque tinham ficado ao lado dos índios guaranis, dos 7 povos das missões, durante a guerra contra eles movida pelo Marquês de Pombal.
e também porque dirigiu um sistema de ensino em Portugal e no Brasil. Esse monopólio prático que os jesuítas detinham atribuía-lhes um poder extraordinário que não estava de acordo com os objetivos do Estado absoluto, que era o de, para já, eliminar todos os grupos sociais, políticos, económicos que pudessem fazer frente ao projeto do Estado absoluto, do despotismo esclarecido, como variante do Estado absoluto. A tese política dos absolutistas afirmava que o poder vem de Deus diretamente para os reis, sem passar pelo povo. Segundo a Companhia de Jesus, o poder vinha de Deus para o povo. E este o delegava aos reis. Essa foi uma diferença fundamental, que criou uma oposição ainda maior entre absolutistas e jesuítas. O mais estranho no comportamento de Pombal é que, antes de ser inimigo declarado dos jesuítas, ele havia sido simpatizante da Companhia de Jesus. O historiador Antônio Lopes encontrou uma série de cartas confidenciais escritas por Pombal aos jesuítas no período anterior às guerras guaraníticas. 70 cartas, em que algumas têm 50, 60 a 80 páginas, imagine. Ora, qualquer coisa que ressalte ali sobre o feitio e a maneira de ser do Pombal, a primeira coisa que ressalta é o seguinte: é que ele é um temperamento muito ressentido interiormente. Pombal passou a perseguir sistematicamente os jesuítas, tanto na Europa como nas colônias. Em seu livro Dedução Cronológica e Analítica, faz violentos ataques à Companhia de Jesus, criando intrigas e acusações sem fundamento, principalmente contra as ideias do padre Antônio Vieira. Este livro criou uma imagem extremamente negativa dos jesuítas. O mito jesuíta corresponde a uma espécie de lenda negra sobre uma congregação religiosa, neste caso os jesuítas, e que foi construída com intuitos ou com objetivos ideológicos pela parte dos obreiros do iluminismo em Portugal, que pretendiam essencialmente explorar o efeito de oposição entre uma zona de trevas e uma zona de luminosidade. E explorando essa oposição, essa tensão entre duas zonas substancialmente diferentes, apresentarem-se perante o país como uma espécie de salvadores de um momento de crise, de um momento de decadência. Portanto, o mito dos jesuítas é um ingrediente fundamental de uma tese muito mais vasta, que é a tese da decadência do século XVII. O Marquês de Pombal manipulou o Tribunal da Inquisição, que era a expressão máxima do obscurantismo daquela época. Apesar disso, passou para a história com fama de iluminista. O mesmo homem que mandou tropas contra os índios guaranis dos 7 povos das Missões é aclamado como protetor dos índios. A expulsão dos jesuítas provocou o aumento dos índices de analfabetismo em Portugal e no Brasil. Mesmo assim, Pombal continua sendo citado como estadista, que deu grande contribuição para a cultura.
E as bibliotecas que havia, a maioria era dos colégios da companhia. Não eram grandes bibliotecas como hoje, mas havia biblioteca com 20 mil livros, 15 mil livros. Naqueles tempos era uma grande biblioteca. Em São Luís do Maranhão, em Belém, aqui em Salvador havia uma grande biblioteca, que naquela época era a maior talvez do país. E que se perdeu tudo. Hoje não se acha um livro daquela época, ninguém sabe o que fizeram. Sabe-se que até foi vendido o livro para enrolar sabão nas quitanas. Os jesuítas foram expulsos do Brasil em 1759. Terminava aí uma tradição de ensino e educação de mais de 2 séculos. ...600 padres foram expulsos das terras brasileiras. Escolas e colégios foram fechados. Bibliotecas se arruinaram. Só muitos anos depois, viriam a ser construídas as primeiras escolas públicas. Como não pôde condenar Malagrida no mesmo processo dos Távora, por absoluta falta de provas, Pombal o transferiu da prisão política para a prisão da Inquisição. Alegava agora que Malagrida era um herético e escandaloso, autor de doutrinas contrárias à religião. Malagrida permaneceu 3 anos em masmorras subterrâneas. Eram lugares absolutamente insalubres e degradantes. A água era pouca e os alimentos raros e estragados. No arquivo histórico da Torre do Tombo, em Lisboa, encontra-se o processo contra Malagrida. Num primeiro julgamento, ele foi absolvido pelo Tribunal da Inquisição por serem infundadas as acusações. O tribunal era presidido pelo irmão de Dom José. Pombal consegue destituí-lo, colocando no cargo de Supremo Inquisidor seu próprio irmão, Paulo Carvalho de Mendonça. As acusações de heresia estavam baseadas em 2 livros que Malagrida escreveu na prisão. Esses livros continuam inéditos até hoje. Um deles trata da história de Santana, mãe de Maria. O outro livro é um ensaio filosófico intitulado Tratado sobre a Vida e o Império do Anticristo. Nele, Malagrida relata ter visto uma aparição do padre Antônio Vieira, pedindo-lhe que desse continuidade a seu livro História do Futuro. Ele é tão seguro disso que toda hora fala
modo sensibile, isto é, de forma sensível, ouvi a voz que me falava. E temo o carcereiro Machado, que declarou que ele, na cadeia, estava falando janela fora. Vós escalai-vos, entra na cena, ele estava virado para a janela dizendo: vós escalai-vos, calai-vos, que meu confessor não quer que vos escute. Malagrida foi submetido a longas sessões de exaustivos interrogatórios. A saúde debilitada pelos anos de prisão e maus tratos fica evidente na assinatura que era obrigado a fazer ao final de cada sessão. O Tribunal da Inquisição levantou suspeitas a respeito de sua sanidade mental. Há quem pense até hoje que Malagrida estava louco no final da vida. No entanto, ele sempre manteve lucidez e coerência em seus depoimentos aos inquisidores. A heresia do texto pela sentença seria acerca do concebimento de Sant'Anna. E então fala ele que de uma gota puríssima do coração da Santíssima Trindade. Peraí, coração da Santíssima Trindade, gota puríssima, é uma linguagem muito simbólica. Que linguagem é esta? Então julgaram que isso é uma heresia. E ele até se defende dizendo: não, o Evangelho não conta tudo. Se eu falo disso é porque eu vi, e sendo que não é contra a revelação escrita, não tem nada de mais. Então, ele é condenado por falsa revelação. Na manhã de 20 de setembro de 1761, foi lida a sentença que condenava o heresiarca Gabriel Malagrida a morrer no garrote vil e seu corpo queimado junto a seus livros e peças de teatro. Malagrida ouviu a sentença sem perturbação. Ao final, protestou, dizendo ser totalmente inocente das culpas que lhe eram atribuídas. Em seguida, com um gorro de palhaço na cabeça e a batina de jesuíta pintada com estranhas figurações, foi conduzido num grande cortejo, do Tribunal da Inquisição até a Praça do Comércio. Além de Malagrida, outros 52 condenados faziam parte do auto de fé, acusados de bigamia, judaísmo, homossexualismo, bruxaria. Uma vez concluída a humilhação pública de todos, só Malagrida foi executado. Encaminhou-se ao cadafalso com serenidade. O bispo ordenou que ele confessasse seus crimes. Malagrida se dirigiu à multidão declarando sua inocência e dizendo que perdoava seus acusadores e juízes. Ajudou o carrasco a colocar o laço em seu pescoço. Para a surpresa da multidão, na primeira puxada do garrote vil, a corda se rompeu. Foi providenciada uma segunda corda. Mais de 4.000 soldados mantinham o povo sob controle. Malagrida foi cruelmente garroteado. Estava com 72 anos de idade. Malagrida é um caso raro de quem fez da sua vida uma doação total,
Como é possível martirizar, em nome de Cristo, alguém que sempre procurou viver como Cristo? Seu corpo foi queimado durante horas e reduzido a cinzas. Para espanto de todos, seu coração não queimava. Era da natureza do fogo. Trouxeram mais lenha, desmontaram o estrado onde ele havia sido garroteado e alimentaram ainda mais a fogueira. Mesmo assim, seu coração não queimava. Na manhã do dia 21 de setembro, o coração de Malagrida foi colocado em um barril e lançado ao Tejo. Um marinheiro genovês recolheu o barril e levou o coração como relíquia para a Itália. Dizem que seu último paradeiro foi a ilha de Malta. O fogo do coração fará justiça a Gabriel Malagrida, apóstolo do Brasil.